Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Eu estou aqui mais uma vez na casa de Maria, a casa do caminho. E você que está aí em casa, no seu trabalho, é muito importante que você convide sempre uma pessoa amiga, um parente, para que possa entrar aqui na casa de Maria, para que ela possa conhecer esta Mãe Senhora, esta Mãe que nos ampara sempre. E você já preparou seu copo com água? Preparou a sua garrafa de água? Se não preparou, ainda dá tempo. Hoje, Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, o que importa hoje, neste dia, é que esse dia é um dia assim que a gente tem que entrar assim, com aquela dedicação, entrar no caminho certo, porque Jesus, Ele morreu por nós. E por que eu falo no caminho certo? Porque a gente tem que lembrar sempre que Cristo, quando esteve na terra, Ele nos ensinou tudo de bom para todos nós. Ensinou a amar o outro, ensinou orações para que possamos orar, ensinou todas as lições que Ele passou em terra para todos nós. Então hoje é um dia de ficarmos pensativos, de ficarmos, bem dizer assim, quietinhos, porque é um dia que Jesus morreu por nós. É a Semana Santa que se iniciou e está terminando. Hoje, 15 de abril, sexta-feira. Então, hoje também não quero que você se sinta triste, que se sinta infeliz. Não é isso. A gente tem que ter um sorriso sempre, um sorriso vindo do coração para fora, sorrindo com a alma, sorrindo hoje com os olhos e também com aquele sorriso de alegria. Hoje eu tenho aqui umas pessoas que foram à loja uns dias passados, uns meses passados. Luci Coiado, Clavina Fini, Luísa Coiado Sueco, Clavini, de Itaquera, aqui de São Paulo. Duas pessoas maravilhosas falaram comigo e estou aqui hoje falando os nomes dela. Marinalva de São Vicente, aqui pertinho de São Paulo, aqui no litoral. Maria da Glória dos Santos, também de São Paulo. E também veio aqui na loja uma pessoa da Argentina, muito simpática. Viu, Andressa? Andressa Desconce. Então, gente, hoje eu falei o nome de vocês. Eu demorei, mas falei. Agradeço a todos vocês que estão vindo sempre na loja. É muito bom chegar na loja, conversar com a gente e depois vir aqui na casa de Maria. Eu trouxe também hoje uma palavra da nossa querida irmã Dulce. Um espírito de luz, espírito de muita paz, que esteve com uma passagem aqui na nossa casa. Na nossa casa não, ela pode até estar aqui o espírito dela, mas quando ela veio à terra, ela foi uma irmã muito caridosa. Então hoje eu trouxe um texto dela que está aqui neste livro que eu gosto sempre, A Hora Sublime. Está aqui na página 68.
glorificação na verdade de Deus. Virgem Maria, sagrado seja o teu nome, abençoada e bendita entre as mulheres da terra, cântaro de amor que nunca se esgota, lírio imaculado, pétala de amor que cai sobre a minha vida. Eu te amo tanto, saúdo-te, Mãe, pois tu és a rainha da paz. Canção de amor que abre meus ouvidos para os acordes do mundo espiritual. Quanto eu quero te amar, te servir e ajudar-te a santificar-te, os teus filhos de jornada. Nada tenho de valor para te oferecer, mas ofereço-te o meu coração e minhas mãos na vontade incessante de te servir. Mãe de Jesus, glorifica na verdade de Deus, as tuas filhas, para que sempre possam refletir fielmente tua luz. Amém. Hosanas à Virgem Maria e a todas as valorosas mulheres que humildemente seguem Jesus, trabalhando e perseverando na fé e na esperança. Irmã Dulce. Um texto que ela dedicou à nossa Mãe Maria. E falando em Maria, Maria está aí com você. Maria, ela está aqui, ela está em todos os lugares. Coloque a mão em seu coração. Agradeça. Faça seu pedido. Mãe Maria é uma mãe protetora. É uma mãe que cura seus filhos, que cura a alma de todos vós, cura seus corpos. Mãe Maria, ela gosta de alegria. Não fique tristes, não chores mais, porque Maria, ela passa na frente e vai tomando conta dos seus filhos desde que está no ventre de suas mãezinhas, até aqueles filhos que estão bem velhinhos, aqueles filhos que estão sempre pedindo que a mãe olhe por eles. Então, Mãe Maria, ela tem um colo gigante, ela abraça todos vocês e vai acariciando, e diz assim: filho, filha, eu estou aqui. No momento da batida dos sinos, sinta a perfeição de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto com Maria Santíssima. Vocês serão abençoados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto
do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Graças, Senhora, graças e louvores pelo seu amor para com todos nós. Agora é a hora de você tomar este líquido de amor. Beba a sua água, beba. É uma água abençoada. Hoje eu trouxe para vocês uma oração para que você possa tirar o medo que está dentro de você, tirar o medo que te envolve, o medo que fica preso com você. Não deixe que o medo te domine. É uma oração muito boa. E eu convido a todos que fechem os seus olhos, coloque também a mão em seu coração e sinta esta oração. Jesus, diante de tua misericórdia, rogo a luz do entendimento para aceitar a divina vontade em qualquer circunstância da vida. Concede-me, Senhor, forças e coragem a fim de vencer as minhas dificuldades e ajudar-me a que jamais seja dominado pelo medo do que possa acontecer. Afasta de mim qualquer pensamento de insegurança, porque confio no teu eterno amor. Saber de que Deus a tudo preside e tudo deixa acontecer para o nosso bem. Ajuda-me a encontrar a estrada luminosa do futuro que a bondade de Deus reserva para mim como compensação por todo o bem que eu fizer aos meus irmãos em humanidade. E mesmo diante dos erros e das fraquezas humanas que semeiam tanta descrença e insegurança em nossos caminhos, não permite, Mestre amado, que eu jamais perca a esperança na vitória do bem, pois ele há de triunfar sobre o mal por toda a eternidade. Amém. Nesta sexta-feira, eu peço que vocês se sintam cada vez melhores, que encontre Jesus o Cristo sempre no caminho de cada um de vós.
Porque Jesus, Ele está aí. Acredite, Ele está aí com você. Porque Deus, o Pai de Jesus, trouxe este ser de luz tão grande para todos nós. Acredite, Jesus está aí com você. E também eu sempre estou aqui com você, porque você está do lado daí, eu estou do lado de cá, e as nossas energias sempre se encontram. E eu agradeço sempre, sempre mesmo. Que vocês continuem com a nossa programação, convidando sempre uma pessoa para conhecer a casa do caminho, a casa do Mestre Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima. O divino que habita em mim, saúda o divino que habita em cada um de vós. Namastê. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. É sempre o exercício da fé que vai mudar a nossa vida. Mas tão poucos conhecem a força que a fé tem nos domínios da nossa vida. A fé é disciplina, a fé é verdade, a fé é conhecimento. De tudo que você pensa, se materializa. Todas as coisas que você pensar em ter, em ser, você consegue materializar. Para isso, você não pode desviar os seus pensamentos e, principalmente, se preparar para alcançar. Sem esse devido preparo, você sempre fica perdendo e ganhando, subindo, descendo, por falta de preparo. Todas as nossas derrotas é falta de estratégia na nossa vida, falta de preparo da nossa parte para subirmos, para sermos promovidos. E quando perdemos, nós não nos conformamos com as perdas. Culpamos os outros, procuramos as falhas de conduta dos outros, raramente olhamos para nós, para as nossas fraquezas, para a nossa falta de preparo. A fé é o uso da inteligência a nosso favor. A fé é o conhecimento que Cristo Jesus nos deu sobre a verdade, dos efeitos que isso pode causar na nossa vida. É a colheita do nosso preparo. Por isso que nós temos que nos conhecer e saber aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Por isso, quando somos crianças, nós começamos a estudar, mas também brincamos. As brincadeiras vão criando laços de amizades, e esses laços vão crescendo ao longo da vida. Isso vai fortalecendo a confiança. Quando somos crianças, partimos para uma adolescência, já com mais sensatez, com grau de respeito aos outros, com grau de respeito aos pais,
é onde nós vamos aprendendo a observar as dificuldades dos pais e aproveitar as oportunidades que os pais nos dão para aprender. Os jovens que aproveitam esses ensinamentos são aqueles que não têm dúvidas quanto ao que querem ser em suas vidas. Quando não se aproveita as lições, fica apenas vendo os defeitos das coisas que os pais fazem e não absorvem, são aqueles que ficam sem direção ao longo de sua vida. Quando estamos na juventude, é quando estamos amadurecendo o conhecimento. É quando estamos nas escolas, nas universidades. É quando as nossas afinidades já começam a mudar. É onde os jovens já começam a procurar alguém para lhes fazer companhia, para se firmar os caminhos da vida. Para isso, além de procurar a convivência, passamos a procurar também meios de sobrevivência. Os estudos, aonde nós nos prepararemos para buscar os meios que a vida irá nos dar. É justamente nesses momentos em que as pessoas mais erram, principalmente os jovens, onde toda essa vitalidade, essa energia acaba se perdendo pelas más influências, por não ter absorvido as lições dos pais, por terem apenas buscado facilidades, onde os medos de enfrentar dificuldades os fazem buscar subterfúgios, drogas, alcoolismo, começam a se perder nos desejos sexuais, onde não conseguem encontrar as pessoas que vão lhes ajudar a formar a mente, a base dos caminhos que querem seguir. As oportunidades são dadas em todas as fases da nossa vida. Todas. Quando aproveitamos essas oportunidades e aprendemos a lidar com cada momento na nossa vida, nós passamos a ser ponderados. Nós sabemos o que somos. Nós sabemos quais são os passos que podemos dar. Nós sabemos enfrentar a nossa ganância. Nós sabemos enfrentar os elogios. Sabemos enfrentar as decepções, porque nos preparamos. Nós sabemos o que somos. Sabemos o que podemos fazer. Nós não esperamos nada dos outros. Nós contamos com o que nós sabemos. De onde surgem as oportunidades para você criar seu próprio negócio, a sua própria empresa, como surge a oportunidade de você criar a sua família. E quando você está bem formado nessas bases, você forma uma boa família. Você passa a ter uma convivência saudável. Você não força ninguém e você não cria inimigos dentro dessa formação familiar. Por isso que se tem que tomar cuidado com as pessoas com quem você vai conviver. Se a pessoa não gosta da sua família, ela não gosta de você. Ela não vai te fazer bem. Que quem está contigo tenta separar você das suas bases, seus pais, seus irmãos, são pessoas que com o tempo vão te deixar na mão. E quando você força uma situação por causa do desejo sexual que aflora ali, toda a sua preparação de inteligência, sua formação profissional acaba se perdendo. E você se perdendo dentro dessas bases familiares vai fazer com que ao longo da sua vida você só vai atrair ou materializar coisas indevidas. A maioria dos casos de falência vem de uma falência íntima.
das pessoas que não conseguiram intervir nos seus próprios desejos, na sua ganância, na sua falta de preparo, ao longo do seu caminho. Para você prosperar, você tem que ter uma base sólida. Tome cuidado sempre com as pessoas que estão sempre falando mal das pessoas que são importantes para você. Se as pessoas não respeitam as pessoas que são importantes para você, porque foram as pessoas que te ajudaram a reencarnar, te ajudaram a nascer, seus pais. E se existe alguma dificuldade de relação, essa é a oportunidade que esses inimigos têm de se reconciliar. Vence sempre aquele que tem humildade. Sempre será o vencedor aquele que tem humildade e procurar com amor reconciliar-se para que a base, a família é a base do teu sucesso. A família é a base da prosperidade, a família é a base do amor, a família é a base do seu crescimento. E quando há esses problemas em família, por mais inteligente que você seja, por mais forte que você seja, você não conseguirá ficar bem para você desenvolver os teus sonhos. E mesmo que você materialize a riqueza, a felicidade, ficará o espaço vazio. Quando o Espírito fala a vocês sobre esses cuidados familiares, as relações familiares, Ele está te falando que essa é a base da sua felicidade. Essa é a base do seu desenvolvimento. Essa é a base para que você resolva todos os outros problemas na sua vida. Sem essa base, você pode fazer qualquer coisa. É só você prestar atenção no que está acontecendo com a sua vida. É só você fazer a soma dos resultados alcançados até hoje. E por maior que seja a sua necessidade, você não consegue fazer uma casa pelo teto. Se os alicerces não são seguros, o seu teto vai fazer desmoronar tudo aquilo que você pensa estar construindo. Nosso Senhor ensina, conheça a verdade, que a verdade te liberta. O orgulho pode ser seu inimigo, a vaidade, sua inimiga. O egoísmo, seu inimigo. Só a humildade é a sua aliada. Mas se você achar que os outros estão errados e que você não baixará a guarda nunca, se prepare para uma vida difícil, uma vida de solidão, uma vida vazia. Os ciganos, quando chegam à Semana Santa, eles reúnem a sua família. Eles cuidam da família. Eles lembram da trajetória do Cristo. Eles contam aos seus filhos a origem da sua fé. O exemplo daquele que deu a vida por amor e não nos pediu nada. Não pediu nada. Porque o cigano sabe que, se ele deixar esse legado aos seus filhos, ele poderá, depois de todo o tempo da vida, ter paz. Mas a maioria não faz isso. Não sabe nem o que significa a Semana Santa. Não sabe nem o que significa a crucificação, a ressurreição. Não sabem consagrar a Páscoa. Não sabem fazer a consagração da Páscoa.
que é a comemoração nos tempos que os hebreus saíram do Egito. E ali não tinha nada de doce. Ao contrário, eram apenas chás amargos, um pão que era dividido com a família. Não é nada disso que as pessoas inventam por aí para fugir às tradições. Quando você olhar para dentro de você e da sua família, todos os problemas que você tem, com o apoio da sua família, você ficará bem. E se hoje você não tem o apoio da sua família, faça a sua parte. Faça a sua parte em Deus, com amor. Que uma outra família do mundo espiritual ajudará você. Porque às vezes a família encarnada são apenas inimigos que estão ali tentando se perdoar e se acertar. Basta você usar o conhecimento, não deixar o mal te contaminar. Peça sempre a Deus que te ajude. Sempre peça a Deus que te ajude. E fortaleça essas raízes, que você vai ver a sua vida se alavancar. As coisas começam assim. Compartilhe isso dentro da sua casa. Amor, fé, caridade. Compartilhe isso. Mesmo que hoje você receba patadas, semeie amor. Mesmo que hoje você seja incompreendido, semeie o amor. Mesmo que hoje as pessoas não te ouçam, semeie o amor. O retorno é seu. O que essas pessoas que receberam não souberem agradecer ou reconhecer, pode ter certeza, do universo vem alguém que vai fazer o que aqueles que estão próximos de você não fizeram. Semear boas sementes vai lhe garantir boa colheita para todos sempre. Deus bendiga a todos. Boa noite, pessoal. Alegria no coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos aqui mais uma vez juntinho de vocês nessa sexta-feira da paixão tão maravilhosa para todos nós. Um exemplo de amor de Jesus aos nossos corações. O nosso tema hoje, um tema muito especial, não é? O amor de Jesus por nós, ele vive. E ele vive sim e sempre, eternamente, nas nossas almas e nos nossos corações. E eu gostaria de dividir com vocês, hoje o nosso programa está sendo gravado, não é? Porque amanhã nós estaremos, então, em viagem para Ribeirão Preto, aí a Grande Ribeirão. Saudade de vocês, um beijo no coração, de todos os voluntários e voluntárias dessa terra maravilhosa. Bem, gente, na verdade, o que eu preparei para nós conversarmos, não é? Eu penso que muito mais importante do que nós comentarmos o que aconteceu, na verdade, na Sexta-feira da Paixão, que foi esse evento de amor de Jesus em deixar se imolar na cruz por amor de todos nós, não é?
eu pensei aqui do Evangelho um trecho que eu amo muito profundamente, que fala da oração sacerdotal. A oração sacerdotal, Jesus proferiu momentos antes de ser levado à cruz, não é? Isso na sexta-feira da Paixão, e no domingo de Páscoa, ele finalmente, também cumprindo as Escrituras, ressurge dentre os mortos. Um momento glorioso para todos nós. E essa realmente é a mensagem da Semana Santa, para todos nós que acreditamos no poder do Espírito sobre a matéria. E principalmente para entender o que significou esse momento de Jesus para todos nós. E eu vou trazer então, para nós estudarmos juntos a oração sacerdotal de Jesus. Antes, eu quero explicar para vocês que muitas pessoas falam oração sacerdotal, mas não explica o motivo pelo qual tem esse nome. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Primeiro, onde está contido? Né? Está contido em João, capítulo 17, e versículos, é uma oração, uma das mais longas proferidas por Jesus, não é? É uma oração muito longa, começa no João 17 e vai até o versículo 24. Só que a gente precisa localizar na Bíblia, como a gente sempre faz nos nossos estudos, onde que isso aconteceu dentro da Bíblia. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois, não é? Está ajeitado no cabelo, está todo doido. Então, vamos lá. Por que, efetivamente, se chama oração sacerdotal? Então, como eu estava dizendo, é o trecho mais longo de uma oração de Jesus, registrado nas Escrituras. É uma oração muito profunda e poderosa, proferida por Jesus instantes antes de começar o período de seu ministério, conhecido como Paixão. E aí a gente para pensar, mas por que recebeu esse nome, Jeane, de oração sacerdotal? Porque na tradição do Antigo Testamento, vamos localizar mais uma vez na fé raciocinada, Jesus, quando o Verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, ainda não existia o Novo Testamento, correto, gente? Ele passou a ser escrito depois que Jesus volta aos céus pelos seus discípulos, não é? Retratando Mateus, Marcos, Lucas e João, retratando o que efetivamente aconteceu. Mas enquanto Jesus estava, então, materialmente falando entre nós, ainda não havia o Novo Testamento. Então, todas as menções, inclusive Jesus, não é? Quando ele está lá no deserto, ele faz muita menção às Escrituras. Escrituras, quando falamos, estamos falando do Velho Testamento, tá, pessoal? E na tradição, então, do Antigo Testamento, o sacerdote, ou seja, aquele que intercedia pelo povo junto a Deus, fazia sacrifícios pelo povo, entrava lá no templo, no local chamado Santos dos Santos, que somente o sacerdote podia entrar, lembrando que as mulheres ficavam do lado de fora, não é? O sacerdote fazia sacrifícios pelo povo e intercedia por eles, pelo povo, diante de Deus. E aí então vemos Jesus intercedendo e se preparando para a sua morte. Essa oração recebeu o nome então de oração sacerdotal, porque nela Jesus se coloca diante de Deus em nosso favor, ao mesmo tempo como sacerdote e como oferta propiciatória, ou seja, ele doou de si mesmo em favor de todos nós. Então nós vamos entender nessa oração que todas as vezes que eu leio ou que eu escuto, eu me emociono profundamente. E vamos entender quais são os seus trechos, que momento que Jesus ora por ele mesmo, que momento que Jesus ora por todos nós,
Mas no meu humilde ponto de vista, a oração sacerdotal traduz uma maior declaração de amor de Jesus por nós. Momentos antes de ser crucificado, e ele sabia disso, ele só pensou em nós. Só pensou que iria nos deixar, que precisaria de outras pessoas continuarem falando e pregando esse evangelho, para que outros corações também fossem despertados para a Boa Nova. E a preocupação e o amor dele é tão grande que singularizou nessa oração magnífica. Eu vou lendo os trechos e explicando a vocês. Então, João, capítulo 17, começa a oração sacerdotal. Só que, gente, vamos localizar na Bíblia, né? Inclusive, eu fico muito feliz que um pessoal, né, de Ribeirão veio comentar comigo, a Benedita, e agora eu estou entendendo o Evangelho, está muito legal. E outras pessoas falando, Jeane, que bom, eu voltei a fazer oração no lar, Evangelho no lar. Eu voltei a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu estou com vontade de ler e aprender. Gente, isso é muito bom, traz muita felicidade para o meu coração. E a gente sempre reparte aqui juntos essa emoção, não é? Porque o Evangelho é isso, ele é emoção, ele é amor. Momentos antes de Jesus proferir, e olha o título de João 17, Jesus ora em favor dos seus seguidores. Ele não ora, ai Pai, pelo amor de Deus, eu vou ser crucificado, me ajuda. Não. Momentos antes, no capítulo 16, versículos 25, com o título Vencendo o Mundo. Jesus conversa com seus discípulos e diz que ele precisará voltar ao Pai, não é? E os discípulos disseram assim, nossa Senhor, agora o Senhor está falando claramente, não por meio de comparações, porque Jesus usava sempre as parábolas, não é? E eles falaram, por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus e agora o Senhor está falando claramente que o Senhor vai para o Pai. E aí Jesus respondeu, então agora vocês creem no que eu sempre falei para vocês? Jesus, como diz Joana de Ângeles, profundo conhecedor da psique humana, ele sabe das nossas debilidades, das nossas fraquezas e muitas vezes da nossa falta de fé, não é? Por isso ele ensinou por parábolas e pacientemente jogava a semente, não é? Na parábola do semeador, que a gente já estudou. Ele jogava as sementes e pacientemente observava aquela terra, nós como terra, o que já havia aprendido e o que ele precisava melhorar em termos de palavras, em termos de gestos, em termos de atos, para que nós pudéssemos realmente entender o que ele estava falando. E aí, então, Jesus dizendo, então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha que coisa linda. Jesus, além de nos preparar, né, moralmente, espiritualmente, para enfrentar todos os desafios, ele deixa claramente, vocês vão sofrer, vão sim, até porque ainda estamos no mundo de provas e expiações, saindo, não é? Para a regeneração
E Jesus sabe que nesse grande planeta escola chamado planeta Terra, viriam e vêm os espíritos que estão em débito quase sempre, né? À exceção daqueles espíritos que vêm em missão, né? Iluminar aí todos nós. À exceção deles, todos nós, grande maioria, estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, não é? E como nos tornarmos pessoas melhores? Ou pelo caminho do amor ou pelo caminho da dor, não é? E o caminho da dor quase sempre é o professor sofrimento batendo na nossa porta, e Jesus sabia disso. Mas ele diz, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E na sequência, aí já em João 17, ele começa a oração sacerdotal. Observem que Jesus está conversando com seus apóstolos e discípulos. E, nesse momento, ele começa a orar e da seguinte forma. Então, depois de dizer essas coisas, que nós teríamos que ter coragem, que nós passaríamos por momentos desafiadores, ele ora em favor de todos nós. E Jesus, depois de dizer essas coisas, olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho a autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que bonito. E agora ele vai dizer o que é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Isso Jesus orando por todos nós. Continuando, eu revelei no mundo a tua mensagem gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Então, dividindo a oração sacerdotal, nós observamos que do versículos 1 ao 5, ele ora por ele mesmo, pedindo: Pai, observem que ele não falou: olha, Pai, eu vou ser crucificado, me ajuda a passar por esse sofrimento. Ele não. Ele: Pai, é chegada a hora. Ou seja, a hora em que para muitos seria o momento terrível, momento de dor, momento de sofrimento, mas para ele não. Para ele, Espírito puro, mostrou para todos nós que ali era o momento maior da sua gloriosa missão para todos nós. O momento em que ele, cumprindo a vontade do Pai, promoveria uma intercessão maior de todos nós com o próprio Deus. E somente o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus prometido, o Messias prometido desde Moisés, teria essa força, esse poder para nos libertar pelo ato de se imolar, de se entregar. Mas não foi uma entrega material falando. Houve um julgamento equivocado que ele não contestou. Tanto é, em momentos antes, Pilatos fala para ele: mas, Senhor, o que é verdade? Para Jesus, ele não fala nada. É aquele poder do silêncio que nós já estudamos, que em certos momentos da nossa vida, o silêncio fala mais que 1000 palavras, não é? E ele, nesse momento crucial, ele pede: revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a natureza gloriosa do Pai. Olha que momento maravilhoso.
E ele, única coisa que ele pede no final desse versículo 5, e agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Ou seja, ele não permitiu favores, ele não pediu favores, não pediu, me livra desse cálice. Momentos depois, ele vai fazer essa oração e fala, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ele, em todos os momentos, Jesus, e ele mesmo dizia, eu vim cumprir as Escrituras. E mais uma vez, se colocando em holocausto, né, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se colocando em holocausto, se entrega por amor de todos nós. E aí, a partir do versículo 6, o que acontece? Do 6 ao 19, ele pede por todos nós. E aí que eu digo que é a maior declaração de amor de um verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo, momentos antes de ser crucificado, ora por todos nós. Quem faz isso, né, gente? Quando o sacrifício bate, a dor bate no coração do ser humano, quase sempre, raríssimas exceções, não é? As pessoas se desesperam, mas aquele que confia em Deus e Jesus é o nosso exemplo dessa força. Ele se entregou plenamente. E aí ele começa a dizer no versículo 6, eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Olha que bonito. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua palavra e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu, Jesus, lhes entreguei a mensagem que tu me deste e eles receberam. E ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti e creram que tu me enviaste. E aí, o que eu acho mais lindo, olha Jesus falando. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste do mundo, pois são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. A minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Olha que coisa! A natureza divina de Jesus se revela por meio de todos nós. E daí advém, pela fé raciocinada, o compromisso da lealdade com Jesus. E mais do que isso, da responsabilidade. De todos nós termos recebido tanto amor. Naquele momento em que Jesus se fez carne e habitou entre nós, um momento crucial da sua missão, mas acima de tudo a nossa responsabilidade diária, porque continuamos recebendo porção generosa e redobrada desse amor em nossas vidas. E qual é o testemunho de amor que nós damos diante de nós mesmos, pela autoaceitação, pelo autoamor, e diante do nosso próximo, com a caridade, com o sorriso, com a paciência, entregando aquilo que de graça recebemos todos os instantes da nossa vida, que é esse amor de Jesus. E ele diz que a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste.
E olha a preocupação de Jesus. E agora eu estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os. Olha a preocupação de Jesus. Guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos. Vejam bem, além de Jesus pedir ao Pai por nós, ele ainda pede unicidade. Ele entrega amor e pede, ainda que nós, terras ainda com espinheiros, não é? Como a gente viu na parábola do semeador, com pedras. Ainda que a nossa terra não receba de forma 100% recompensatória em frutos, essa sementeira recebida por Jesus, ele diz, ainda assim, Pai, eu peço que guarde-os para que sejam um, assim como tu és um em mim. Ou seja, o mesmo amor, a mesma unicidade de vida entre Jesus e Deus. Ele pede para que nós, guardados pelo seu Pai que é Deus, pelo nosso Pai que é Deus, nos tornássemos também em amor um com Ele. Vocês estão entendendo que emoção que é essa oração? Que coisa linda, essa dádiva que nós recebemos de Jesus momentos antes da sua crucificação. E continua Ele preocupado por nós. Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome. O mesmo nome que me deste. Tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele fazia aqui remissão a Judas, não é? E Jesus preocupado que ele voltaria ao Pai e nós continuaríamos no mundo, e ele pede, toma conta deles, Pai, porque quando eu estava com eles, eu os protegia, e nenhum deles se perdeu. Então, nesse momento, meus queridos companheiros do programa Luz nas Sombras, olha só ali atrás, esse Jesus maravilhoso caminhando, nos abraçando e nos envolvendo nesse momento. Não tenhamos medo dos desafios da vida. Eu sei que esse momento da crucificação, da paixão de Jesus, é um momento muito importante para nós meditarmos, reflexionarmos o que esse ato de amor significa, não significou, significa para todos nós. Qual é a retribuição em amor que nós damos a Jesus e damos aos seus filhos por esse momento glorioso que nós vivemos com Ele todos os momentos da nossa vida? E continua Jesus. E agora eu estou indo para perto de ti, Pai. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles estejam cheios da minha alegria. E lembre-se que ele estava falando diante dos seus discípulos. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E olha que coisa bonita. Não peço, Jesus falando, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são.
que eles sejam teus, Pai, por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Gente, que coisa linda. Que coisa magnífica. Observem que Jesus deixa claramente aqui, encerrando o versículo 19, quando ele ora por todos nós, do 6º ao 19º, ele diz claramente, em favor deles, ou seja, em favor de todos nós, eu me entrego completamente a ti. E olha o objetivo, que muita gente não entende, o objetivo dessa paixão. E o nome está muito correto, paixão de Jesus por todos nós. E eu iria além. Me permitam colocar por esse amor eterno de Jesus por nós. Porque paixão é um fogo temporário que consome, abrasa e costuma acabar rápido. Já esse momento de Jesus por nós é muito mais do que paixão. É amor. Amor profundo e amor eterno. E ele diz claramente, eu me entrego completamente a ti e faço isso para que eles, de fato, também sejam completamente teus. Olha o objetivo da crucificação. Para que nós tivéssemos uma perfeita comunhão com Deus Pai. Para que fossem quebradas as barreiras de comunicação de todos nós, encarnados e desencarnados, com o próprio Deus. Porque antes, vamos lembrar, como não era no Velho Testamento, somente os sacerdotes entravam no local de adoração chamado Santo dos Santos, onde oravam pelo povo, não é? E ofereciam os sacrifícios em favor do povo. Os demais homens ficavam numa sala anterior, porque nesse Santos dos Santos, como era assim chamado esse local, não era permitido ninguém entrasse. Então, seja, pelo ato da crucificação de Jesus, gente, foi quebrado esse limite, essa barreira que existia entre todos nós para chegarmos ao Pai. E isso tem outro nome a não ser amor? Quando um filho se permite sacrificar totalmente aquele corpo material para que seja trazido em memória de todos nós que ele apenas fez isso em favor de todos nós, para que hoje, como nós vamos fazer daqui a pouco, pudéssemos na nossa oração, na nossa concentração, na nossa meditação, como assim quiserem chamar, nos encontrar com esse Deus Pai, nos encontrar com Jesus, com Maria de Nazaré, ou com o santo da nossa devoção, não é? Que Kardec explica isso muito bem, da eficácia das orações no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem está lendo pode ir lá consultar e confirmar o que Kardec fala a todos nós. E aí, seguindo na oração sacerdotal, gente, vocês estão entendendo qual foi o meu objetivo hoje? Muito mais do que falar de tristeza, porque falar da crucificação de Jesus para nós que somos cristãos, não é? É muito triste e muito difícil. Eu, particularmente, não consigo nem ver, confesso a vocês, os filmes em que Jesus está sendo crucificado. Eu vejo o filme todo, mas o momento da crucificação eu não consigo assistir. Então, eu
meditei e achei por bem trazer para nós, não um momento de tristeza, mas um momento de amor extremo, através dessa oração sacerdotal. E continuando a análise, Jesus, então, nós entendemos que até o capítulo 19, ele ora por todos nós, não é? E agora, já do 20 ao 26, o que vai acontecer? Jesus ora por todos os crentes, aqueles que já acreditam, ou seja, todos nós aqui reunidos nesse happy hour do Espírito, não é? E por todos aqueles que ainda vão crer na palavra dele, por intermédio de quem? De todos nós. Olha que bonito. Então, João 17, capítulo 17, versículos 20 ao 26. E Jesus então continua: não peço somente por eles, ou seja, por aqueles que já acreditaram, já aceitaram a boa nova, já aceitaram Jesus. Eu não peço somente por eles, mas também em favor daqueles que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Mais uma vez, um alerta à nossa responsabilidade em retribuição do amor. É o que nós estamos fazendo agora, levando o evangelho de Jesus, levando a oração sacerdotal, esse momento magnífico em que Jesus se deu por todos nós e só pediu por nós. E olha como ele continua: não peço somente por eles, mas também em favor daqueles que vão crer em mim por meio da palavra deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mais uma vez, Jesus preocupado com a unicidade no amor. E essa preocupação de Jesus pela unicidade do amor, gente, tem um objetivo. Da mesma forma que ele, Jesus, unido em amor a Deus Pai, conseguiu suplantar todos os seus desafios, vencer a crucificação e ressuscitar, ele chama a nossa atenção em todos os momentos nessa oração sacerdotal para a necessidade da comunhão com Deus, em oração, em fé, em testemunhos vivos na nossa vida diária de que realmente somos aprendizes do seu evangelho, que colocamos em prática por muitas vezes, até no silêncio, aprendendo a dar a outra face. Qual é a importância de Jesus nas nossas vidas? O que significou ele se imolar na cruz e ressuscitar dentre os mortos? Mas esse testemunho é diário, porque a união, quando assim acontece, igual num casamento de duas pessoas diferentes, a unicidade se demonstra na luta, em que um segurando na mão do outro consegue vencer. Isso é unicidade, isso é comunhão, isso é, entre outras palavras, o que, gente? Força, amor. Porque, como diz o grande Paulo apóstolo, sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a profundidade, o alcance dessa palavra de Jesus para todos nós? E ele continua: a natureza divina que tu me deste, Pai, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um.
ele repartiu a sua mãe, não é? Momentos antes da consumação na cruz, e aqui na oração sacerdotal, pelo seu amor, ele está dividindo o seu Pai, Deus, em comunhão, em amor, em responsabilidade, em testemunho vivo de fé com todos nós. Ele só repartiu. Ele repartiu o pão para matar a nossa fome material através dos pãezinhos e dos peixes e alimentou a multidão. Ele ofereceu à mulher samaritana no poço de Jacó a água da vida. Ele se apresenta como o pão que desceu do céu, que alimenta as nossas almas, ou seja, Jesus sempre preocupado com todas as nossas necessidades. Sejam elas físicas, através do pão material, como o maná que desceu do céu, lá no Velho Testamento com Moisés, como já na Boa Nova apresentando um novo maná, um novo alimento que transcenderia as nossas necessidades materiais comuns, que nos faria perceber que, como dissemos no primeiro programa, no dia 11 de fevereiro, nem só de pão vive o homem. Jesus se apresentando e falando ele mesmo, quando estava no deserto, nem só de pão vive o homem, mas vive muito mais da palavra de Deus, que é a verdade, que com essa unicidade, com esse amor, com essa verdade, quando se imolou na cruz por todos nós, ele quebrou as porteiras, quebrou as algemas, nos libertou de nós mesmos e dizendo: filhos, pelo meu sacrifício, sigam em frente. Vocês vão ter lutas, sim, vão ter desafios, sim, mas como um grande pai que nos ama e diz: não tenha medo. Tenham coragem, olhem para mim, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. Lembrando de o grande Paulo apóstolo em Hebreus 12, depois do Hebreus 11, quando ele descreve a fé. Em Hebreus 12 ele nos diz, então, para ficarmos firmes nas lutas do caminho, olhemos sempre para os olhos de Jesus, para que não vacilemos nos nossos pés, não vacilemos na nossa fé, porque Jesus é o consumador da nossa fé. E continua Jesus: eu estou unidos com eles, e tu estás unido comigo. Olha a importância da comunhão. Para que eles sejam completamente unidos em nós, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas. E agora, do meu ponto de vista, o ponto máximo da oração. Aí ele descreve claramente o que ele quer. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E aqueles que me deste sabem que tu me enviastes. Eu fiz com eles que te conhecessem e continuarei a fazer, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Olha que força espiritual. Mais uma vez, Jesus destaca a importância da comunhão.
E por vezes, né, gente, a gente sofre e por vezes sofre profundamente pelas estradas da vida e não entendemos o motivo desse sofrimento. Aqui, nessa oração sacerdotal, fica muito claro, no exemplo mesmo de Jesus, que, estando em comunhão com o Pai, ele venceu até o sacrifício mais terrível, que foi a morte infamante, morte de cruz. Mas ele venceu. E em todos os momentos, Jesus, durante a sua trajetória, após os 40 dias no deserto, quando começou a sua missão, ele deixou para todos nós muito claro, porque ele fazia isso. Não porque ele falava, mas porque ele fazia isso. Ele alimentava as multidões esfaimadas de amor, mas saía para orar. Para recompor-se com Deus Pai, essa energia, essa força, essa vontade de continuar alimentando todos nós. E ele dá com esse ato e com essa oração a fórmula da felicidade, a fórmula para vencermos todos os sofrimentos dessa vida, por mais difíceis que sejam. Eu sei que muitos de vocês já comentaram, inclusive comigo, têm testemunhos dificílimos, desafios dificílimos que estão passando. Mas a minha humilde palavra é sempre essa: gente, vamos perseverar no Evangelho. Gente, vamos perseverar na oração. Gente, vamos continuar unidos com Jesus, porque Ele mostrou que apenas a unicidade de comunhão com fé na palavra de Deus, que é a verdade, é que nós conseguiremos vencer todos os desafios. E quando nos afastamos dessa comunhão, dessa unicidade, e por isso anualmente precisamos, né, desses momentos da Semana Santa e reviver aí a crucificação e entender o sentido da ressurreição na Páscoa para todos nós, não para comer chocolate, nem muito menos ficar dando valor para coelhinho da Páscoa. Respeitamos quem assim o fazem, mas a Páscoa é muito mais do que isso. A Páscoa é um momento em que Jesus cumpre a profecia anunciada pelos profetas lá atrás no Velho Testamento, que diziam que ele ressurgiria, que descreveram inclusive qual seria a sorte da sua morte, como seria a morte infame, descreveram inclusive o que fariam com as suas roupas, não é? Mas em nenhum momento ele desistiu. E esse momento da crucificação para ele não foi um momento de tristeza. Foi um momento de glória. Glória, porque ele cumpriu a vontade do Pai. E aí, vamos colocar em prática, então, porque assim, teoria, o mundo está cheio, né, gente? Então, diante dessa declaração de amor antecedendo a crucificação, o que nos cabe entender, além dessa chamada de atenção? Colocar em prática. Porque em sendo aprendizes do Evangelho, nos debruçamos sobre o Evangelho, nos dedicamos à leitura, comentamos entre nós, não é? E eu estou super feliz com vocês pelas perguntas maravilhosas que estão sendo feitas, perguntas inteligentes, perguntas de quem realmente está estudando, se dedicando, e é esse o nosso objetivo. Porque a luz nas sombras, ela só passa a existir quando cada um de nós proporciona, se permite iluminar pelo Evangelho de Jesus, não é? Porque, do contrário, como nós lemos e estudamos no programa anterior, a mensagem do Evangelho, com o grande semeador de Jesus, ela continua sendo lançada.
ela está aí, ó, no ar, e agora pelo evento maravilhoso da internet, né, o pessoal que nos assiste da Europa, de Londres, de Portugal, da França e da Espanha, está aí sendo lançada ao ar para quem quiser pegar, para quem quiser aproveitar, mas não aproveitar única e tão somente para o seu proveito material, para receber as bênçãos materiais, para crescer economicamente falando, profissionalmente falando. É muito mais do que isso. Porque, como diz Jesus, nem só de pão vive o homem, nós somos muito mais do que comer, beber e dormir. Somos espíritos eternos. E nessa chamada de atenção, cabe a nós, em ler e nos aprofundar nessa mensagem e entender. Ótimo, Giane. Então, qual é o sentido prático da oração sacerdotal? Jesus deixa muito claro nesta oração o seu desejo de que a mensagem da salvação fosse anunciada por seus discípulos e por todos nós, que nós vimos que tem uma parte que ele pede pelos crentes, por aqueles que já acreditam na sua palavra, e depois, na sequência, ele pede por todos aqueles que ainda vão crer na palavra dele por intermédio de todos nós. Olha que coisa magnífica! O Filho, Jesus, concluiu sua obra e glorificou o Pai pela crucificação, e eu diria, muito maior ainda testemunho, foi o da ressurreição, não é? Porque vamos lembrar o que ele falou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Deus é Espírito. E por isso, jamais a cruz poderia ter dado fim ao Espírito. Deu fim ao corpo físico pela insensatez daqueles julgadores daquele momento, não é? Mas, em sendo Deus Espírito, jamais Jesus ficaria preso a um corpo inerte numa sepultura. E aí a mensagem do túmulo vazio, não é? O túmulo não estava mais com Jesus lá. E essa é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem da ressurreição. Deus é Espírito. Quando nós que somos seus discípulos, voltando um pouquinho, o Filho concluiu sua obra e glorificou o Pai. Quando nós que somos seus discípulos, entendemos o coração de Jesus, cada um de nós dará continuidade ao processo, ou seja, ao processo de levar amor àqueles que sofrem, de levar amor através da comunhão com Deus, com Jesus, com Maria de Nazaré, em primeiro lugar para nós mesmos, não é? O alto amor, sinônimo de autoaceitação, desbravando então esse autoconhecimento, essa busca do eu interior, para podermos, em nos conhecendo, saber quais são os nossos limites, saber quais são as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas dores, e buscar ajuda quando precisarmos, porque não é errado chegar na casa de oração ou de chegar aqui entre nós, né, através da nossa conversa, e dizer: olha, Giane, está pesado, está difícil, eu não estou aguentando. Não tem absolutamente nada de errado nisso, pelo contrário. Como diz o grande apóstolo Paulo, né, quando estamos fracos é que somos fortes, ou seja, porque recebemos a força de Deus, que nos debruçamos, quando dobramos o nosso joelho em oração e dissemos: Senhor, não estou aguentando mais, está muito pesado. E aí a gente lembra de Jesus, que mais uma vez, numa demonstração profunda de amor, nos disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Então, finalizando isso aqui,
E depois vamos começar nas nossas vibrações. Eu trouxe uma vibração muito especial para vocês hoje. Gratidão de vocês estarem aqui comigo, gente. É muito amor, não é? Muito amor. O Filho concluiu sua obra e glorificou o Pai. Quando nós, que somos seus discípulos, entendemos o coração de Jesus, cada um de nós dará continuidade ao processo, ao seu processo evolutivo, ajudando no processo evolutivo dos nossos familiares, da nossa comunidade, do nosso próximo. Anunciaremos, todos nós, a mensagem da salvação, a melhor notícia de todos os tempos, além de anunciar também como obter essa salvação pelo esforço, pela caridade, por méritos próprios, porque Jesus mesmo nos advertiu em vários momentos que nos tornamos merecedores das bênçãos de Deus através do nosso sacrifício, do nosso amor, da nossa renúncia em favor do nosso egoísmo, renunciando ao nosso egoísmo, mas favorecendo em favor daqueles mais desafortunados dos bens materiais, mais carecedores da nossa atenção, da nossa palavra, do nosso amor, da nossa sinceridade. Porque de falsidade o mundo está cheio, né, gente? Essa que é a verdade. Além de anunciar, também vamos orar pelas pessoas, cobrindo-as de intercessão, como Jesus fez. E é isso que nós vamos fazer agora, já nos preparando aí com a fluidificação das águas, não é? Vocês que já colocaram aí os seus nomezinhos no chat, pedindo por seus familiares, para que as servas de Maria possam então, nesse momento de oração, já ir visitando cada lar. Esse é o momento de pedir. E quando pedimos, exteriorizamos a nossa vontade firme de que aquilo que pedimos realmente aconteça. Mas é importante, né, gente, nós nos lembrarmos sempre do seguinte: para tudo há o tempo de Deus. Por vezes, a nossa ansiedade humana, nós rogamos nas nossas orações e por vezes até de forma insistente, querendo que aquilo que nós pedimos seja atendido imediatamente. Muitas vezes o é, mas muitas vezes também, no exercício aí do tempo de Deus, não é? Ele nos mostra que muitas vezes, e aliás na maioria das vezes, nós, apesar de estarmos pedindo com toda a força por aquele nosso pedido, por vezes não estávamos naquele momento preparados para receber aquela bênção. Ou se a recebêssemos, talvez, a desperdiçaríamos pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo em favor de nós mesmos. Quando a nossa missão, como diz muito bem Jesus no seu Evangelho, ao revelar em João capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz que a glória de Deus se manifesta quando damos muitos frutos. Então, os nossos frutos obrigacionais, que assim me permitam dizer, que é acordar, ter força ou buscar forças em Deus, trabalhar, sair para trabalhar, pegar metrô cheio, lutar aí nos trabalhos da vida para trazer o pão,
a mesa para nossa família. Esses são os frutos obrigacionais. Mas os frutos que Jesus está falando no Evangelho, que nós seremos reconhecidos como seus discípulos se dermos muitos, muitos frutos. Então é muito mais do que os frutos obrigacionais. São os frutos de amor que nessa sexta-feira da paixão, nos preparando aí para o evento glorioso da ressurreição de Jesus, estamos meditando. E por isso eu trago para vocês, aprofundando ainda mais a nossa concentração para a oração, na nossa vibração, não é? Por todos aqueles que sofrem, vibramos Jesus amado e querido, Maria de Nazaré, os bons espíritos. Por todos aqueles que sofrem nesse mundo. Por aqueles que sofrem, Jesus, muito mais do que nós. Por aqueles que ainda estão passando pelo aprendizado doloroso das guerras, das mortes por acidentes, por mortes por fome. E aqueles, Senhor, que infelizmente num ato tresloucado de desespero, tiraram a própria vida. Nesse momento, Jesus maravilhoso, vibramos pelo planeta Terra. Que a luz do Teu amor bendito, Senhor, nessa sexta-feira, de manifestação maior do Seu amor por todos nós, anunciada em João capítulo 17, nessa oração sacerdotal. Envolvemos, Senhor, nesse amor, o nosso planeta azul, o nosso planeta escola que nos alberga, que nos alimenta há tantos milênios. E o nosso cântico, Jesus, é o cântico da peregrinação, como trazido pelo salmista no Salmo 121. Cântico da peregrinação, todos nós nesse momento, Senhor, peregrinando pela vida na terra e no céu da terra. Só temos uma certeza, que o Senhor Jesus é a nossa inspiração. Cântico de peregrinação. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Graças a Deus. E agora então, vamos fechando os nossos olhos, aqueles que for possível fechar os olhos, não é? Sobre a égide
do Cântico de Maria, vamos elevar o nosso pensamento, o nosso amor em comunhão, buscando cada vez mais essa comunhão com Deus, essa união com Jesus, com Maria de Nazaré, para termos força e sabedoria para vencermos todos os desafios dessa vida. Amado Mestre Jesus, nesse momento, pedimos na oração da família, pelo Espírito Emmanuel, que as servas da sua mãe, Maria de Nazaré, possam envolver todos os lares nesse momento, todos os corações, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos. Mestre e amigo Jesus, rogamos através dos benfeitores espirituais as tuas bênçãos para todas as famílias da terra, para que cada morada seja um lar, que através das servas de Maria de Nazaré possam ser trabalhadas a harmonia onde houver discórdia, luz onde houver sombras, alegria onde houver tristeza, saúde onde houver enfermidade, amor para os corações endurecidos, paz onde houver conflitos, esperança onde houver desmotivação, perdão onde houver discórdias. Fortaleça, Senhor, em nossa caminhada, os exemplos de Maria com seu amor incomparável, os exemplos de José com sua dedicação abnegada. Proteja, Senhor, cada um dos membros das nossas famílias das maldades desse mundo. E principalmente, Senhor, das influências negativas espirituais. Que aquele que chegar em nossas casas possa sentir a tua divina luz, Jesus. Dai-nos entendimento para que possamos viver cada vez mais em teus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, ter permitido o encontro dos espíritos que compõem a minha família para que possamos vivenciar as experiências das quais cada um necessita, rumo à grande família universal. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, de comunhão e de amor, na tua sexta-feira da paixão, suplicamos em grande e maravilhoso ato de amor que sai dos nossos corações, agradecendo, Senhor, imensa gratidão elevamos aos universos pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu amor incomparável por todos nós. Dai-nos forças, Senhor, como tu pediste na oração sacerdotal, que possamos ser um contigo, assim como tu, Jesus, é um com o nosso Pai, que é Deus. Que as servas de Maria, nesse momento, passando em cada lar, fluidifique as águas, os corpos, afastando dos lares, dos corações, todo o mal, toda energia deletéria. E suplicamos, Jesus, atende, Pai amado e querido,
ao pedido dos seus filhos, das suas filhas, nesse momento. Graças te damos, Senhor, por todo o amor que recebemos todos os segundos da nossa vida, do seu coração. Que o brilho da luz dos seus olhos, Jesus, esteja hoje por toda a eternidade, nos iluminando os caminhos, segurando nas nossas mãos e dando-nos coragem, Jesus, força, sabedoria, para vencermos todos os desafios dessa vida. Pois na certeza do seu amor, Jesus, venceremos todas as lutas. Que a tua doce paz, Jesus, esteja hoje, agora e sempre com todos nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, da boa vontade de Deus. Louvado seja para todo sempre o santo e sagrado nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A tua bênção, meu Pai. A tua bênção, Mãe Santíssima. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Gente, agradeço mais uma vez a participação de todos vocês nesse programa tão emocionante em que nos debruçamos sobre a oração sacerdotal. Que essa sexta-feira não seja uma sexta-feira de tristeza, mas seja a sexta-feira do nosso amor por Jesus. Pois em muito somos abençoados, fortalecidos, alimentados, material e espiritualmente por esse amor que nunca nos abandona. Um beijo no coração de vocês, gratidão eterna por esses momentos maravilhosos que juntos passamos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, um beijo no coração de vocês e até o próximo Happy Hour do Espírito, Luz nas Sombras, na próxima sexta-feira. Um beijo, tchau, tchau.